Bom dia a todos. Bom dia. Então, começou o dia agora. Uma boa noite a cada um. Ótimo. Escura do dia. Vamos falar sobre os sinais e as crises que antecedem a volta de Jesus. Vou falar alguns pontos aqui. Começando por Timóteo, né? Capítulo 3, verso 1, na segunda carta. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas versões de tempos difíceis, né? A gente já está vendo esses tempos difíceis no tempo presente. Dependendo se é os tempos ficar mais trabalhosos ainda. Mas aqueles que estiverem com Cristo vão superando todos os obstáculos que vêm pela frente. Meditação matinal nos lugares celestiais, página 342. Mais uma vez diz que tempos difíceis estão justamente à nossa frente. Se já passamos por algum tempo difícil, mas o mais difícil está por vir. O cumprimento dos sinais dos tempos prova que o dia do Senhor está próximo às portas. E no futuro bem próximo, entenderemos um pouco do que significa ser provado. Às vezes nós achamos que passamos por algumas provas, né? Mas no futuro próximo nós entenderemos um pouquinho do que significa isso. Passar por prova. Até agora temos passado por algumas provas pequenas, porque as que vêm são maiores. Os tempos serão mais trabalhosos, mais difíceis. E os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Então essa perseguição não é por causa da verdade, ela será por causa de que se fala a verdade. Né? O apóstolo Paulo diz em Gálatas 4,16: tornei porventura o vosso inimigo por dizer a verdade? Tornou-se. E por causa da verdade teremos muitos inimigos, nós que viveremos durante esses últimos dias, na história da terra, nós vamos saber o que significa realmente ser perseguido. Haverá guerra, os lugares da terra estarão em confusão. A gente está sabendo que tem guerras aí acontecendo, né? E o mundo é uma confusão só, uma Babilônia. Os jornais eles estarão repletos de indícios de um terrível conflito no futuro. Roubos ousados são de ocorrência frequente e são comuns as greves também. Em razão de monopólios, de sindicatos, de greves, as condições da vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós. E sair das cidades se tornará uma necessidade para muitas famílias. Essas cidades estão repletas de toda espécie de iniquidade, com greves e assassinos e suicídios, pessoas tirando a sua própria vida. Satanás nelas está. Satanás está nas cidades, controlando os homens em sua obra de destruição. Então, sob sua influência, matam pelo gosto de matar. E isso farão cada vez mais. Cada dia que se aproxima a volta de Cristo, o mal aumenta no coração do povo. Eles vão sentindo o maior prazer ainda de matar, pelo simples prazer de matar.
E aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvo dos juízos divinos. Pode ver que cada inverno que passa, pessoas morrem, destruídas, vidas, né? Bens, casas vai para baixo, no chão, a água carrega, o fogo também, há incêndio aí em tudo quanto é lugar também no verão, principalmente, de forma que está se aproximando desse tempo de que as cidades são os alvos do juízo divino. E vai chegar o momento que as pragas vão cair sem piedade. Então, dentro de pouco, as cidades serão terrivelmente sacudidas. E está escrito dizendo que o Senhor vai se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Ai dos que ao mal chamam bem, ai dos que ao bem chamam mal, e que fazem das trevas luz, e que fazem da luz trevas. Ai desses que fazem do amargo doce, e que chamam o doce de amargo. Ai desses. Então esses homens que ao mal chamam bem e ao bem mal, diz Isaías 5, verso 20, e que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. O que isso significa, essa parte verdinha aí? A primeira também diz assim no 20. O que é chamar o mal de bem e o que é chamar o bem de mal? Simplesmente mencionar com a boca ou agir? Até mesmo agir em tribunais, pode ser que alguém esteja chamando bem de mal e chamando mal de bem. Pessoas que estejam justificando o ímpio, o criminoso, por presente, e ao justo negando a justiça. Conforme Isaías 5, 23. Então, o pernicioso suborno, que é inocentar o culpado por suborno, e condenando o inocente como se ele fosse um criminoso. Então, entre homens que têm autoridade para soltar os culpados e homens que têm autoridade para condenar os inocentes. Então, essas pessoas que estão condenando e soltando os culpados e estão agora condenando não os culpados mesmo, mas agora os inocentes, que deveria estar solto. A autoridade solta os culpados e condena os inocentes. A Bíblia parece bem renovada, né? Nessa carta de 1907, é exatamente o que está lá em Isaías. As autoridades, elas farão leis para restringir a liberdade religiosa dos cristãos, do povo. A liberdade religiosa a qual foi dada para os filhos de Deus defender como um princípio. E as autoridades, elas farão essas leis para restringir a liberdade religiosa. Mas a Bíblia declara e ensina que está se aproximando do tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus, não com tal conformidade. A lei do Estado vai falar contrário à lei de Deus, a lei de Deus vai falar contra a lei do Estado, e vão estar uma de tal confronto com a outra que quem desejar obedecer a lei de Deus, todos os seus preceitos e ritos, deverá afrontar o opróbrio, o castigo como malfeitor. Então, o inocente sendo culpado e o culpado serão os inocentes, porque esses deverão afrontar o opróbrio, o castigo como malfeitor. Mas eles são malfeitores? Não. Mas as leis vão estar sendo feitas por legisladores
que vai dar poder ao Estado através dessas leis, que vão estar totalmente em conflito com a lei de Deus. E quem quiser obedecer à lei de Deus, vão ser tidos como um malfeitor. Exatamente. Satanás, ele diz, inclusive para os seus anjos, e agora ele diz mesmo aí claramente que ele, com a autoridade dele, né, vai fazer com que a observância do sétimo dia seja, ele diz, um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. Ou seja, se você deseja obedecer à lei de Deus, vai ser tido como um malfeitor, e esse negócio de observar o sábado vai ser um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra, que estão em contradição com a lei de Deus. Agora se repete, né? Então está chegando o tempo em que o povo de Deus sentirá a mão para a perseguição. Eles vão saber um pouco o que significa isso, perseguição. Porque mesmo eles fazendo bem, serão tidos como fazendo o mal. Mesmo que eles sejam inocentes, serão tidos por culpados. Por quê? Pelas autoridades da terra que estão fazendo leis nesse período aí, que estarão confrontando com a lei de Deus. E tudo isso vão ser perseguidos por santificarem o sábado. As leis humanas, elas serão feitas tão rígidas, tão duras, que os homens e as mulheres, elas não terão coragem de observar o sábado no sétimo dia, porque quem observar sentirá a mão da perseguição. Serão tidos como desleais para com as autoridades da terra. O diabo vai fazer com que a observância do sábado traga opróbrio e perseguição. Então, essas pessoas que guardam o sábado deverão afrontar o opróbrio e o castigo como um malfeitor. E aí, nesse caso, seja homens, seja mulheres, não terão coragem, não ousarão observar o sábado do sétimo dia. E pelo medo, temor de que eles venham a faltar alimento e vestuário, será proibido de comprar e vender. E eles vão ter medo de faltar alimento e vestuário, vão ter medo de perder o direito de comprar e de vender. Portanto, eles não ousarão, nem homem nem mulher, guardar o sábado. E na verdade é isso mesmo. Vai ter um monte de homens e mulheres que vão dar para trás. Por quê? Porque não terão coragem. O diabo sabe disso, que eles não terão coragem de. Então, pelo temor, eles vão ceder, vão aceitar a marca da besta. Eles terão medo de faltar de alimento e vestuário. Vão aceitar o sinal. Não ter medo era das pragas que vai cair de cima. Não, porque vestuário é agora alimento. Mas tem gente vaidosa, não imagina. Na verdade, é porque eles captou e fala daquele dos adoradores de cabeça, né? Receber a marca. Ela no verso 2 diz ali, né? Que está percebendo a descrição. Na concepção de Satanás, ele entende assim, que vai fazer com que o sábado seja considerado sinal de desigualdade com o governo, né? Com os governos da terra, para lançar o próprio sobre eles, para fazer com que eles sejam tratados como criminosos, para que na esperança dele, ninguém ouça, ninguém escapa. Aí é onde eu deixo a Apocalipse 14, né?
Aqui está a perseverança de licença. Vai ter um pouquinho, um retinho, umas últimas azeitonas lá em cima, que vai aguentar ali. Que vai ousar, né? Vamos voltar atrás, mas vai ter uns que vai permanecer firme. Eles confiarão em Deus realmente. E não vai faltar nem o pão nem a água. O decreto deve sair. Que decreto é esse? Então, esse decreto deve sair para que aqueles que não recebem a marca da besta não possam comprar e nem vender. Mas aqueles que têm medo de faltar investimento, de faltar alimento, eles vão aceitar a marca da besta e vão poder estar comprando e vendendo livremente. Até então. Só que, finalmente, né, até que seja o quê? Levado à morte. Essa aí é o destino daqueles que ousarem guardar o sábado. Porque quando o decreto sair, aí é daquele assunto que nós estávamos estudando. Quando sai o decreto, aí o acordo da perseguição aperta, né? E tempo virá que, de modo algum, poderemos vender. E logo sairá o decreto, proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão somente aqueles que tiveram sinal da besta. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, vão decretar que todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, olha só, os poderes da terra. Mas aí fala de servo e de empregado. Leiam todos atentamente o 13º capítulo do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Leiam todos atentamente Apocalipse capítulo 13. Pois esse capítulo 13 de Apocalipse tem que ver com todo ser humano, seja grande ou pequeno, precisamos entender. Também será feita uma proclamação de que todos que não reverenciarem o domingo serão punidos com prisão e com morte. Olha aí. Essa aí é uma das leis rígidas e duras que eles vão fazer. Que os homens e as mulheres não terão coragem de guardar o sábado, porque serão punidos com prisão e com morte. E aí entra a questão do pontinho sendo tirado e colocado na abominação do Senhor. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe os que guardam o sábado do Senhor de comprar e vender. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus do tempo de angústia. Então é que sairá o decreto. Mas quando aí sair o decreto, a angústia só aumenta. Não é porque o tempo de angústia veio e já passou, não. Pelo contrário. O tempo de angústia chega um pouco antes aí, dá a entender, um pouco antes de sair o decreto. Então é que sairá o decreto, que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender. Agora, se eles estavam em angústia, quando proibir comprar e vender? Aí a angústia aumenta, né? A ponto de chegar a angústia e Jacó. Então, ameaçando os de punição, prisão e mesmo de morte,
se não observarem como um dia de descanso o domingo. Então, se não quer observar o domingo, será ameaçado, os filhos de Deus, de ser punido. Punição esta que pode ser mesmo a morte. Olha a angústia que esse povo vai entrar. Que se conforme com os costumes da igreja pela observância do domingo. Tem que se conformar. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, não vos conformeis. E as autoridades se conformam. E os santos não vão se conformar. Todos que recusarem a se conformar serão castigados pelas leis civis. Então, se você não quiser guardar o domingo, que continuar com o sábado, estão recusando lá a guardar o domingo, pois vocês são castigados pelas leis civis mais duras que o homem. E declarar-se-á finalmente essas pessoas que recusarem-se a obedecer a essas autoridades terrestres sejam merecedores de morte. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, eles sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. Porque Apocalipse 12, 17 está o quê? Irou-se o dragão contra a mulher. Então a mulher são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então esses sentirão a ira de Satanás e de seus exércitos, ou de seus agentes. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. Isso aí faz parte do exército do dragão. Esses que fazem parte do exército do dragão. A ira do próprio dragão vai ser trabalhada em cima desses homens, para que eles odeiem os servos de Deus. E essa ira que está sobre eles, especialmente neles, contra os que santificam o sábado. E por fim, o decreto universal. Agora não é mais só nos Estados Unidos. Agora um decreto universal denunciará a esse violador do sábado com sangue digno de morte. Os inocentes sendo punidos e os culpados sendo soltos para perseguir os inocentes. Os 10 preceitos de Jeová, os 10 mandamentos dos preceitos de Jeová, são o fundamento de todas as leis justas e boas. Qualquer lei que os homens fizerem que não estiver de acordo com os 10 mandamentos de Deus, dessa lei de Jeová, qualquer lei que os homens vierem a fazer, elas não são nem justas e nem boas. Qualquer lei que contradiga a lei de Jeová. E naquele tempo as leis do Estado estarão totalmente contrárias à lei de Jeová. Portanto, não serão boas e nem justas. E aqueles que amam os mandamentos de Deus conformar-se-ão com todas as boas leis da terra. Se os homens fizerem aqui na terra qualquer lei de acordo com a lei de Jeová, elas são justas e são boas, e isso conformarão com ela o povo de Deus. Porque saberão eles que as leis que esses homens fazem de acordo com a lei de Jeová, elas também são justas e também são boas. Mas se for o contrário, não é nem justo nem boa. Então, quando as leis dos homens elas se chocam com a palavra e a lei de Deus, cumpre a nós, como povo de Deus, obedecer antes a Deus, né? Obedecer a estas, sejam quais forem as consequências. Então, a lei de Deus, ela deve ser obedecida antes do que a lei dos homens, porque a lei dos homens contrariar a lei de Deus, cabe aos homens e cumpre a eles obedecer a lei de Deus, por mais que exista consequências. Eles não temerão mal, né?
nos tribunais de justiça, o que vai prevalecer é a injustiça. A gente já vê isso prevalecendo. E quando chega mais na frente, como é que está? Os juízes, eles vão se recusar a ouvir as razões daqueles que são leais aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque sabe eles que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. E já que ele não pode refutar, eles não vão nem dar ouvido às razões. Isso vai acontecer aonde? Nos tribunais de justiça. São juízes que vão se recusar a ouvir aqueles que são leais ao mandamento de Deus, porque sabe que ele não tem argumento contra eles. Porque aí não é argumento de homem, aí já é a palavra de Deus. Eles dirão: não, nós temos uma lei. O Estado tem uma lei. E que, de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. Nem escutam a razão deles. A lei de Deus não é nada para eles. Mas para os santos é tudo. Eles defenderão a lei de Jeová, independente do que possa vir de consequência, seja prisão, seja morte, seja o que for. Dizem eles: nossa lei lhes é suprema, e os que respeitam essa lei humana serão favorecidos. Os que respeitam essas leis humanas não serão tido nenhum mal contra eles, a gente vai defender eles, mas não serão concedidos favores aos que se submetem ao falso, sabe? Ou seja, os que não se submetem ao sábado. Não vai submeter o domingo, não? Não. Então vocês não têm direito como cidadão. Vocês perderam todos os direitos de vocês. Não é concedido favor nenhum para vocês. A lei dos homens é contra vocês. Portanto, é tempo, irmãos, de buscar o Senhor enquanto se pode achar Ele, de invocar o nome dEle enquanto Ele ainda está perto, porque chegará o tempo que muitas pessoas procurarão buscar o Senhor e não vão achar. Vão procurar invocar o nome dEle, mas Ele não vai estar perto. Portanto, em Sofonias, capítulo 2, verso 1, manda que nós congreguemos. Sim, congregai-vos, ó nação não desejada. Congregar é um mandamento. E muitas pessoas não caíram na realidade para isso. Estão em transgressão. E a transgressão da lei é pecado. Vão ter que se despertar para isso, arrependendo-se e convertendo-se, reconhecendo que deve congregar e vir congregar enquanto é tempo. E antes que o decreto produza o seu efeito, antes que saia o decreto, em outras versões, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós as pragas, as 7 pragas, o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, que é um ano de praga caindo sobre os ímpios. E se as pessoas não congregarem, eles podem cair entre os ímpios e receber essas pragas com eles. E vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, pleiteando as infalíveis promessas de Deus, ao passo que os ímpios se achavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando destruir a nós.
Eles ridicularizavam a nossa debilidade, escarneciam da pequenez de nossos números e insultavam-nos com palavras destinadas a ferir profundamente a nós. Acusavam a nós de assumir uma posição independente da de todo o resto do mundo. Aleluia, né? Porque ainda bem que vai ter um povo que vai assumir uma atitude independente da que o mundo vai tomar. Eles haviam suprimido os nossos recursos. Até os nossos recursos vão ser suprimidos. Bloqueia. Isso, prosperidade. Bloqueia tuas contas, bloqueia, confisca teus bens, suprime os nossos recursos, para que não pudéssemos comprar nem vender. Olha aí. E faziam alusão à nossa abjeta pobreza e condição aflitiva. Aí mesmo você nessa condição, você ainda fica sem comprar e vender. Você ainda fica sem querer aceitar, aguardar o domingo. E eles não conseguiam discernir como podíamos viver sem o mundo. Olha a visão deles. Eles não podem viver sem o mundo. Vão tomar os bens deles, eles vão depender do mundo. Então, como podíamos viver agora sem o mundo? O decreto que no futuro próximo sairá contra o remanescente, povo de Deus, em alguns aspectos semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus lá no tempo de Esther. Bem parecido. No passado fizeram um decreto para matar o povo de Deus. O futuro vai ser um bem semelhante. O edito persa, que saiu no passado. Como surgiu esse edito? Brotou de onde? Da maldade de um homem chamado Amã. Amã era um, não era outro. O edito persa brotou da maldição de Amã contra Mardoqueu, o judeu. A decisão do rei contra os judeus foi obtida por meios ilegais. Estão vendo aí? No edito, o decreto, uma lei, decidida pelo rei contra os judeus, mas obtida por um homem com maldade no coração, e foi por meios ilegais. Não tinha legalidade o que fizeram. Pode ser, né? Mediante uma falsa acusação daquele povo peculiar. Estão acusando os judeus agora, né? Qual é a legalidade que eles têm em acusar os judeus? Quer dizer que os outros podem entrar, matar 1.000 e tantas pessoas assim do nada e ficar por isso mesmo. E aí os errados ainda são os judeus. Então a decisão do rei contra os judeus foi obtida por meios ilegais, mediante uma falsa acusação daquele povo peculiar.
E Satanás instigou essa trama a fim de eliminar da terra aqueles que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. Eles não querem saber de Deus mesmo. Vamos eliminar esse povo aqui que tem conhecimento desse Deus, para que a gente fique sem Deus mesmo. Né? Uma maldade muito grande. Vi os santos deixarem as cidades. Olha só. Vi os santos deixarem as cidades e vilas e se reunirem em grupos e viver nos lugares mais solitários da terra. Vi também anjos que lhes proviam alimento e a água, enquanto os ímpios sofriam fome e sede. Olha aí, na verdade, quem é que vai sofrer fome e sede? Quem é que não vai no final ter nada para comprar e vender? Porque vai acabar tudo. Quem é os únicos que vai ter alguma coisa para comer? Os justos, porque os anjos lhe levaram alimento. Enquanto os simples vão estar sofrendo de fome e sede. Eles acusam que a culpa é do justo por ele estar passando por aquilo. Aí vem as acusações, mas eles acusam mesmo, não tem? É interessante porque eles estão passando fome e sede, os justos não estão passando fome e sede. Aí, porque os ímpios estão passando fome e sede, a culpa é de quem não está passando fome e sede. E aqueles que não puderam comprar e nem vender são os que estão se alimentando. É justo. E agora eles podiam comprar e vender porque estão passando fome. Aí eles ficam injuriados. Então vi os principais homens da terra agora consultando entre si, entre eles. E Satanás e os seus anjos agora estavam ocupados em redor desses homens. Imagina os planos que ia sair da cabeça deles ali naquela reunião. Vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo, que o povo tivesse liberdade para depois de certo tempo matar os santos. Olha aí o que foi que eles receberam das autoridades que estavam reunidas lá. Pode matar esse povo aí. Tem um dia para eles morrer, mas se quiserem antecipar, podem antecipar. A menos que estes renunciassem à sua fé. Então eles botaram uma condição ainda. Se vocês renunciar à fé, não matar ninguém não. Mas se renunciar à fé, vocês vão livrar a pele de vocês. E agora? Aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la. Se alguém tiver de morrer, vai ganhar a vida eterna. Mas se alguém quiser salvar a sua vida, porque não quer morrer, renuncia à fé e não morre, mas perde a eterna. Então, a menos que eles renunciassem à sua fé, ainda morre. A sua fé é estranha, para eles é estranha. E que abandonasse o sábado e que guardasse o domingo. Pouparia a sua vida. Salvaria a sua vida. Mas, segundo a palavra de Deus, perder. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não guardassem o dia, todos os que não adorassem as igrejas protestantes apostatadas. Assaltos e assassinos cometem-se por toda parte. Pessoas possessas de crime, arrebatam a vida de homens e de mulheres e até de crianças. As pessoas que fazem isso estão possessas pelo diabo. Todas estas coisas testificam que a vinda de Cristo está bem próxima. Agora é nosso tempo de perigo. Nossa única segurança
está em galgar as pisadas de Cristo e levar o seu jugo. E ele diz que não é pesado, né? É leve e é suave. Tempos de tribulação estão dentro de nós. Diz que os justos passarão por tribulações, né? São muitas as suas tribulações, mas o Senhor os livra de todas. Isso não quero passar não, mas não sai mais para a gente que não foi bem provado, não. Mas só vai entrar o ouro provado no fogo. Em muitos casos, nossos amigos nos rejeitarão. Você já viu como ser rejeitado é coisa não? Desprezado. E farão isso sem causa, tornarão eles nossos inimigos. Eles vão se tornar nossos inimigos sem nenhuma causa aparente. Os motivos do povo de Deus serão mal interpretados, mal compreendidos. E não é só pelo mundo, não. Pelos nossos próprios irmãos. Então tudo isso está escrito para que a gente saiba o que está ainda por acontecer em maior grau antes da volta de Jesus. Os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis. As pessoas vão criar uma tempestade, às vezes no copo d'água, até para justificar a atitude egoísta e até mesmo a injustiça dos homens, só para justificar. O pessoal faz agora, né? Qualquer besteirinha que uma determinada pessoa fala, a pessoa tinha que morrer, tinha que ser preso. Aí quando é outro que fala, não, já foi. Como se não fosse nada. Para uns tem justiça, para outros não. Tem pessoas que fazem uma coisinha desse tanto, não é nem coisa de importância, ele já faz uma condenação, uma acusação terrível. Já outro faz uma coisa desse tamanho, não faz como não fez nada, nem faz vista grossa. Não é assim? Então os servos do Senhor eles serão colocados em situações difíceis. Será criada uma tempestade no copo d'água. Qualquer coisa que eles fizerem pode se tornar uma grande tempestade. E isso até para justificar a atitude egoísta, né? E a injustiça dos homens. Será menosprezada e diminuída a obra que homens realizaram fielmente. Olha só, menosprezada e diminuída. Homens que fizeram isso de forma fiel, como se não tivesse valor algum. Mas há outros que fazem a coisa errada é exaltado. E por que eles fazem isso? Diminuir a obra de homens? Porque prosperidade aparente não acompanhou os seus esforços. E por meio de falsas acusações, esses homens serão vestidos com as negras vestes da desonestidade. Então os honestos, hoje eles chamam desonestos, e os desonestos para eles é que são os honestos. O que defende o bem é tido como defendendo o mal, e o representante do mal é que é chamado de representante do bem. Circunstâncias além de seu controle tornaram sua obra duvidosa. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vocês por minha causa. Bem-aventurados sois. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. O ódio do mundo contra o remanescente é tão grande, esse ódio será da parte de todos. É aí que exige de nós a perseverança, porque perseverar até o fim
é o que será salvo. Perseverante, porque vão estar te odiando em todos os lugares, em todos os setores, até mesmo o seu da família. E você tem que procurar perseverar em Cristo Jesus, porque só esses serão salvos. Os servos do Senhor serão apontados como homens que não merecem confiança. Isso será feito pelos membros da igreja. Os servos de Deus devem armar-se com a justiça de Cristo. É essa a nossa arma. Não devem esperar que irão escapar dos insultos e injustiça. Serão chamados exaltados, fulano de tal só quer ser. Ele é um fanático. Mas quando disserem isso de vós, não desanimeis. Não desanimeis. A mão de Deus está na direção de sua promessa, guiando sua obra para a glória do seu nome. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. E a mensagem que você deve realizar a sua obra de separar as igrejas. Um povo que se decida, que vai estar decidido em favor dos princípios eternos, em favor dos princípios da verdade. Vi então o terceiro anjo, terrível a sua obra, tremenda essa missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o céu, para o celeiro celestial. Então, terrível a sua obra, tremenda a sua missão. Esse anjo tem a incumbência e o dever de separar e de selar. Ele separa o justo do injusto e sela. Ele também está na incumbência e no dever de atar, amarrar em molho o trigo para o céu e o joio para ser queimado. E essa obra será feita nesses últimos dias. Mas antes que isso seja realizado, o povo de Deus passará por um terreno. Momentos muito difíceis, muito trabalhosos. Mas esse aí é o sinal, o último sinal, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. No Evangelho, o reino foi pregado a todas as nações, em testemunho, com o grau fim. E será contemplada a presença do Filho de Deus na nuvem do céu, com poder e grande glória. Que Deus nos prepare para esse dia. Amém.